do capítulo União de Biá, número 369 da Ordem de Molém. Convido a adentrar na sala de cerimônias o irmão Fernando Terçu, sênior de Molém, do capítulo União de Biá, número 369 da Ordem de Molém. Convido a adentrar na sala de cerimônias os demolês ativos, do capítulo Araxá, número 200 da Ordem de Molém. Convido a adentrar na sala de cerimônias o irmão Cristian, sênior de Molém, do capítulo Araxá, número 200 da Ordem de Molém. Agora eu vou convidar nossas irmãs filhas de Jó, eu peço a elas desculpas, pois não providenciamos lugar, aí elas ficam de pé, perto dos demolês, enquanto a gente vai providenciar os lugares. Convido a adentrar na sala de cerimônias nossas irmãs filhas de Jó, do Betel Ação e Virtude, número 16 de Araxá. Convido a adentrar na sala de cerimônias o tio Jordão, guardião associado do Betel, Ação e Virtude de Araxá, número 16. Convido a adentrar na sala de cerimônias o tio Jordão e a tia Ana, guardiões do Betel, Ação e Virtude de Araxá, número 16. Convido a adentrar na sala de cerimônias do Conselho Guardião do Betel, Ação e Virtude de Araxá, número 16.
Eu peço às tias do Conselho Guardião que possam ocupar as cadeiras do Oriente. A irmã Fernanda, honorável rainha do Betel, ação e virtude de Araxá, número 16. Os tios da loja maçônica Montezuma. Convido a adentrar na sala de cerimônias os tios da loja maçônica Acácia Piaense. Convido a adentrar na sala de cerimônias os tios da loja maçônica Moral, Justiça e Verdade. Convido a adentrar na sala de cerimônias o tio Hélio Eustáquio, venerável mestre da loja maçônica Moral, Justiça e Verdade. Convido a adentrar na sala de cerimônias o tio Jair, presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Araxá, número 200 da Ordem de Molém. Convido a adentrar na sala de cerimônias os tios do Conselho Consultivo do Capítulo União de Biá, número 369 da Ordem de Molém. Convido a adentrar na sala de cerimônias o tio Fabiano, presidente do Conselho Consultivo do Capítulo União de Biá, número 369 da Ordem de Molém. Nesse momento, darão entrada na sala de cerimônias os oficiais do Capítulo União de Biá, número 369 da Ordem de Molém. Iniciará seu trabalho.
Assentados ao meu lado direito, o tio Fabiano, presidente do Conselho Constitutivo do Capítulo União de Viado. Convido, assentados ao meu lado esquerdo, o tio Jair Goulart, presidente do Conselho Constitutivo do Capítulo Araxá, número 200. Meus irmãos, amigos, tios, tias e convidados, em nome do Capítulo União de Biá número 369 da Ordem de Molei, nós damos as boas-vindas, muito cordialmente, a esta cerimônia de apresentação da Ordem de Molei. Nessa comunidade nós somos dedicados, que amam a juventude de sua pátria. Talvez não seja fora de propósito explicar agora as finalidades de nossa ordem, para a qual somente jovens de 12 a 21 anos podem ingressar. Apesar de termos sinais secretos, palavras e modos de reconhecimento, não temos segredos para o mundo no que se refere às nossas finalidades e princípios ideológicos. Nós estamos ligados por uma melhoria mútua, ajudando uns aos outros a viver uma vida de pureza como homens corretos e patriotas, sendo isso um incentivo a nossos pais e amigos, que merecerá o apreço de todos os homens de bem. Em nossas reuniões, cultivamos apenas preceitos que estejam em harmonia com esse elevado propósito. E em nossa vida diária, procuramos executá-los. Sentimos que podemos verdadeiramente contar com nossa ordem e com a ajuda de todos os homens e mulheres de boa vontade, que temos olhos voltados ao horizonte melhor e mais digno para a humanidade. Irmão primeiro diácono apresentador, você oficiará no altar dos juramentos, dando aos presentes a visão das luzes eternas de um memorei. Nossos antepassados bem sabiam que a liberdade religiosa, representada pela Bíblia Sagrada, a liberdade civil, representada pelo bandejo de nossa pátria, e a liberdade intelectual, representada pelos livros escolares, deviam sempre andar juntas para que pudessem ser efetivas. Em torno desse baluarte, a Ordem de Molei coloca 7 luzes, simbolizando as 7 virtudes cardeais de um Molei: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza, e patriotismo. Como a luz dessas velas se espalha por esse capítulo, assim também deve brilhar de geração em geração perante os jovens e todos os homens de bem, a fim de que possam ver nossas boas obras e glorificar os retos preceitos de nosso Pai Celestial na sabedoria dos tempos. Irmão primeiro conselheiro apresentador, você abrirá a Bíblia Sagrada sobre o altar. De malhete, todos se sentam. 2 batidas de malhete, os oficiais de capa preta se levantam. 3 batidas de malhete, todos os presentes se levantam. Eu peço desculpas por esse erro. Bíblia Sagrada, onde que nossa fé em dias eternos sobre este altar, como símbolo da liberdade religiosa, que é o direito de primogenitura de todos os povos. Sobre este altar não está um emblema de qualquer credo ou depósito, de qualquer sistema de teologia, mas sim a palavra do único e verdadeiro Deus, cuja paternidade universal ensina a lição inevitável da fraternidade de todos os seus povos. Sem a oportunidade de venerar a Deus de acordo com as instituições de nossa própria consciência, nossa liberdade seria sem sentido.
Portanto, como fundamento, colocamos a Bíblia Sagrada sobre o nosso altar. E eu solicito solenemente aos irmãos deste capítulo a trilharem sempre e nunca se afastarem de suas páginas abertas. Irmão segundo conselheiro apresentador, você providenciará para que o pavilhão nacional seja apresentado diante do altar dos juramentos. Irmão primeiro diácono, convidado, permaneça firme em condição de saudação do Espírito. Não, para saudar e curar de felicidade a nossa bandeira, mantemos o hino nacional brasileiro. Cantemos o hino nacional. O hino do Ipiranga satisfaz.
deste capítulo que sempre vivam de maneira digna dessa sagrada bandeja. Vida. Nós colocamos os livros escolares sobre o altar como símbolo da liberdade intelectual, sem a qual não poderia haver nem liberdade religiosa, nem liberdade civil. A base daquele esclarecimento universal, que é a glória consumada de nossas instituições. O apoio dedicado às nossas escolas públicas. É importante o ensinamento da ordem de Molay. Nós nos opomos, sem reservas, a um mesmo edifício comportar uma igreja. Escolas públicas. É importante o ensinamento da ordem de Molay. Nós nos opomos, sem reservas, a um mesmo edifício comportar uma escola, uma igreja e uma sede de governo civil. Liberdade civil, religiosa e intelectual são três fontes de grandeza do nosso país. Porém, elas devem ficar sós, sob diferentes fundações e debaixo de tetos separados. Esses livros, representando aqueles que são levados pelas escolas públicas, por milhares de meninos e meninas, são símbolos vitais de nossas liberdades, quanto à Bíblia Sagrada, que é regra e guia de nossa fé, ou a bandeira de nossa pátria, que nos protege a nossa pátria, pois a escola é a sede do poder civil. Nós, portanto, colocamos os livros escolares sobre o altar, e eu ordeno solenemente aos membros deste capítulo lutarem com firmeza inabalável pela permanência e proteção das escolas públicas, a cidadela de nossa segurança e fonte única e verdadeira da democracia, de um governo pelo povo, do povo e para o povo. Como nenhum empreendimento nunca deve começar sem pedir a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, prestemos atenção ao irmão capelão, enquanto nos dirige em oração. Os demolês ativos ajoelhar-se-ão sobre o joelho esquerdo. Todos os demais permaneçam de pé. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, nós vos agradecemos pelas muitas oportunidades que temos tido para demonstrar vossas múltiplas dádivas e graças. Nós agradecemos pelo privilégio de vos servir e pelo conhecimento de vosso eterno amor. Imploramos vossa bênção especial para esses oficiais que assumem responsabilidade e liderança deste capítulo. Assegurai-lhes vossa contínua orientação e cuidado protetor. Dai-lhes a determinação para compreender, a coragem para fazer aquilo que é correto e a força para desempenhar vossos ensinamentos. Amém! Amém! Em nome, por autoridade do Supremo Conselho da Ordem Molecular Brasil, e pelos poderes de que me encontro revestido como mestre conselheiro apresentador, declaro este capítulo aberto com a finalidade de apresentação da Ordem de Molay.
a honra de passar a direção dos trabalhos ao tio Fabiano Lemos Teixeira, para que proceda a reunião. Boa noite a todos. Nós vamos proceder à posse das madrinhas. Todo capítulo tem as madrinhas, né, do capítulo, e nós escolhemos as nossas madrinhas já há um tempo atrás, mas por dificuldade de reuni-las todas de uma única vez, hoje é que nós estaremos dando posse das nossas madrinhas. Eu gostaria que as madrinhas do capítulo se postassem lá atrás, por favor. Tia Alessandra, tia Noêmia, tia Dorinha e tia Divina, por favor, postem-se lá atrás. Del Oriente. Elas podem ficar, pode subir no Oriente, duas ao meu lado direito e duas ao meu lado esquerdo, por favor. Podem ficar de pé. Bem, pessoal, essas são as madrinhas do nosso capítulo. São pessoas que foram escolhidas numa votação que o capítulo fez. Pessoas que, de uma certa forma, ajudam os trabalhos do capítulo, estão sempre dando uma força para a gente, né? A gente queria também, nesse momento, prestar uma homenagem à tia das Dores, que também está sempre aí junto com a gente, sempre colaborando, a esposa do tio Lourenço, que é consultor do capítulo. A gente também queria agradecer de público a tia das Dores por tudo que ela tem feito pelo capítulo. Muito obrigado. Falo em nome do Conselho e em nome do capítulo. Bem, senhoras, vocês foram escolhidas para serem as nossas madrinhas. O que nós queremos de vocês não é nada de muito especial. É simplesmente um apoio, uma força para a gente, que vocês possam estar nos ajudando, né, no engrandecimento do capítulo. O capítulo tem só 2 anos, nós ainda somos um bebê, estamos ainda engatinhando, e gostaríamos que vocês se fizessem presentes nas nossas cerimônias, nos nossos atos, nas ajudas que nós precisamos nas iniciações. A gente está sempre precisando de arrecadar fundos para o capítulo, a gente está sempre precisando de uma cozinheira lá para fazer um almocinho para o pessoal que vem de fora, né? Uma jantinha, um cachorro-quente. Então a gente conta com vocês, né, nessas atividades. Vocês estão vendo que o negócio de vocês aqui é trabalho, né? Não é nada de tão bonitinho assim, né? Então, eu gostaria de convidar, né, para entregar, né, o colar de madrinha de honra à Alessandra. Gostaria de convidar o tio Jair, presidente do Conselho Consultivo do capítulo de Araxá. Para entregar o colar de madrinha do Oriente, a madrinha Noêmia. Para entregar o colar para a madrinha do Sul, a tia Dorinha, gostaria de convidar o tio Wagner Fabrício. Para entregar o colar para a madrinha do Norte, tia Divina, gostaria de convidar o tio Tatinho.
Bem, então, considerem-se empossadas, sejam bem-vindas ao capítulo União de Biá, né? Que vocês, então, possam estar cumprindo a função de vocês aí, né? E que vocês nos ajudem realmente a trabalhar em prol desses meninos aí, tá? Pode se assentar, considerem-se empossadas, por favor. Eu gostaria de dizer que alguns tios, ao serem convidados a adentrar o recinto, eles ficaram aqui com as esposas, eles vieram para frente com as esposas, acabaram ficando, né, perdidos por aí. Então eu gostaria que considerassem membros da mesa o tio Noé Dias, o tio Walter Xavier, tio Serginho, tio Valtinho, tio Alencar e demais tios aí presentes, considerem-se como parte integrante da nossa mesa, tá? Eu devolvo a palavra ao mestre conselheiro para que proceda a continuação dos trabalhos. Eu gostaria de pedir mais uma vez desculpas aos irmãos sêniores Demolei, que, por favor, tomem assento no Oriente. Por favor, irmão. A tia Noemi deseja fazer uso da palavra. Boa noite a todos, caros afiliados. Hoje procuramos entre as palavras aquelas que gostaríamos que seus corações ouvissem o nosso. E só encontramos uma simples e sincera: obrigada. Obrigada por iluminar nossas vidas com tanto carinho e amizade. Obrigada por nos escolher como madrinhas. Esperamos sinceramente cumprirmos com o nosso papel e não decepcioná-los. Estaremos sempre, com muito carinho, guiando os seus passos. Obrigado. Um beijo carinhoso a todos vocês. Irmão mestre cerimônias, convidai o irmão Alexandre para apresentar e fazer aos presentes a cerimônia das flores, em homenagem à mulher, fonte geradora da vida e bem-estar familiar. Faça favor de se colocar no Oriente, aqui de frente ao altar. Para que você possa fazer essa belíssima cerimônia. Obrigado. Irmão Arthur, eu pediria que você colocasse os irmãos recém-iniciados atrás do altar. Presentes, eu gostaria de dar as saudações a todas as mães aqui presentes, e essa homenagem é dedicada totalmente a elas. Meus irmãos, vocês acabam de receber permissão para usarem como seu o nome de uma das figuras de cavaleiro mais heróicas do mundo, Jacques de Molay. Agora vocês podem dizer: eu sou de Molay, para ser considerado digno do privilégio de entrar para o companheirismo deste grande exército de jovens, tanto aqui quanto no estrangeiro, que se dedicam aos ideais de Jacques de Molay, demonstra a nossa confiança de que a sutileza de seus propósitos encaminhará o seu progresso para os mais elevados tipos de homem. Ser aceito como de Molay é, portanto, uma honra da qual qualquer jovem pode realmente se orgulhar. Ao serem aceitos em nossas fileiras, vocês foram instruídos sobre as 7 virtudes cardeais desta grandiosa ordem. Esperamos que tenham ficado profundamente sensibilizados com as lições que elas ensinam.
não existe melhor alicerce sobre o qual edificar o seu caráter e a sua vida futura do que a prática dessas virtudes. A ordem de Molay ensina muitas belas lições, porém, nenhuma é mais importante do que a honra e o verdadeiro respeito ao sexo feminino, mais especialmente à maternidade. É conveniente, portanto, que vocês tenham sido chamados a ficarem novamente de pé perante este altar, em ênfase especial à virtude que foi classificada em primeiro lugar dentre as joias que adornam a coroa da juventude, o amor filial. Para minha felicidade, este altar é dedicado às nossas mães, cujo amor nunca falha. Vocês poderão subir a posições de grande influência na vida profissional, política ou comercial. Porém, nunca poderão atingir as alturas das aspirações secretas de suas mães a seu respeito. Vocês poderão cair no mais profundo abismo de infâmia e degradação. Porém, nunca poderão cair mais baixo do que o alcance do amor delas. A memória disso, meus irmãos, sempre perturbará seus corações. Porém, não existe nenhum homem tão totalmente vil, tão totalmente baixo, que não possua em seu coração um nicho sagrado e separado para a memória do amor de sua mãe. Se eu fosse lhes apresentar um retrato do amor divino, não seria aquele de um majestoso anjo, com uma forma cheia de elegância, porém o de uma mãe cansada e exausta, com fisionomia grave e meiga. Era sua mãe que lhe amava mesmo antes de você nascer, que lhe carregava durante longos meses próximo ao coração, e ao concluir o tempo, tomou as mãos de Deus em suas mãos e passou através do vale das sombras para lhe dar a vida. Foi ela quem cuidou de você durante os anos desamparados de sua infância e os não menos dependentes anos de meninice. Conforme você foi se tornando menos dependente, ela teve inúmeros cuidados, inúmeras atenções, cuidados de saúde, de ajuda, atos de incentivo e muitas outras coisas que somente nossas mães parecem poder fazer. Você pode ter aceito essas atenções mais ou menos como se fossem uma rotina, sem consciente demonstração de apreço ou sem qualquer demonstração de apreço ou sem qualquer demonstração de gratidão. Vocês estão se aproximando rapidamente do tempo de suas vidas, em que se tornarão totalmente independentes de suas mães. Porém, o laço dos quais a dependência lhe ligarão a ela poderão se desfazer conforme o seu envelhecimento. Mas o laço do amor materno não poderá jamais ser desfeito. Recordando do tempo de sua vida, quando tiver chegado à idade viril, sua mãe poderá muito bem dizer nas palavras do poeta: meu corpo alimentou seu corpo. Porém, o nascimento é uma coisa rápida, se comparada aos 21 anos de lhe alimentar com lágrimas do espírito. Eu poderia ter feito sua mente e sua alma, porém, minhas mãos felizes lhe mantiveram intacto. Duas mãos tateando me prenderam a vida.
com mãos impiedosas. E todo o meu viver tornou-se uma oração, enquanto que todos os meus dias construíram um degrau para seus jovens pés que caminhavam atrás, e para que você encontrasse um caminho ambicionado. Meu filho, você acha que a vida pode lhe dar sofrimento e que com isso não lhe atingisse novamente? Você acha que a vida pode lhe dar a desonra e que com isso não atinja o meu orgulho? E você não pode fazer nada de mal e que com isso não me queime como uma picada venenosa? Porque de tudo eu fiz, lembre-se de mim na vida, filho. Mantenha sempre aquele corpo altivo, belo e honrado. Por minha vida, nunca desfaça de nenhuma mulher. E nunca despreze nenhuma mulher por aquela noite escura de quando você nasceu. Essas flores que vocês veem sobre o altar são símbolo daquele amor de mãe. Eu convido o irmão Fernando Quessurco para completar essa mensagem. Essas flores que vocês veem sobre o altar são símbolo daquele amor de mãe. A branca, o amor da mãe que já se foi. A vermelha, o amor da mãe que ainda vive para abençoar a sua vida. Longe, nos excessos sombrios do seu coração, onde tudo está silencioso, parado, ela guarda um nicho. É ali onde ela se ajoelha em orações, enquanto lá de cima faixas de luzes sobre ela descem. Seu coração tem a fragrância das flores. Como o estremecer das velas. A adoração é elevada para abençoar o mundo em que ela trabalha, para lá deixar o esplendor das velas. Queremos que cada um de vocês retire uma flor vermelha ou branca nesse altar. Se a sua mãe já tiver passado dessa vida para outra, você vai escolher a flor branca e aguardá-la como lembrança das suas memórias. Que essa flor lhe sirva para você lembrar felizmente das memórias dela e lhe fortaleça novamente para que sejas digno de todas as aspirações e esperanças dela para você. Se sua mãe ainda vive, você escolherá a flor vermelha. E esta noite, quando chegares em casa, entregue esta flor à sua mãe e diga a ela que é o nosso reconhecimento do amor, do maior presente que Deus pode dar a um homem.
o amor materno. Tome em seus braços, diga-lhe: mãe, esta noite aprendi uma grande lição. As cerimônias me ajudaram a perceber intimamente o quanto a senhora é importante para mim. De hoje em diante, prometo lhe demonstrar a cada dia o reconhecimento de todos os sacrifícios que a senhora faz, do amor e dos cuidados que a senhora tem comigo. Algum dia, não sei onde, você vai encontrar essa Bíblia, não sei onde, de orações ou algum outro lugar sagrado. Uma testemunha silenciosa daquilo que muito significou esta noite para aquela cujo amor a você, seu filho, está além da compreensão de qualquer outro filho. Queremos que cada um de vocês retire desse altar uma rosa vermelha ou uma rosa branca. Devolei, não pode exigir mais de vocês do que senão serem dignos de todo o amor de suas mães. As mães presentes, vocês podem entregar as suas a ela. Eu sei que você deve estar com a vontade de entregar o irmão Arthur Faria, entregar a flor para sua irmã. Faça a sua vontade. Irmão mestre cerimônias, convidar o irmão, irmão mestre cerimônias, faça os presentes a cerimônia de exemplo. Existe uma que figura em primazia nesta constelação, uma virtude que se baseia na amizade, na confiança e no respeito. E mesmo assim, ainda há algo encarado como uma lenda. A lenda do amor sem razão de existir. A lenda do ágape. Esta lenda exemplifica o amor entre pais e filhos. Um sentimento que transcende os limites da razão e se transforma na base invisível de nossa sociedade, a estrutura sobre a qual edificamos nossas vidas
e comportamentos, lapidando aquilo que seremos no futuro. É justo, então, que com uma confissão eu reconheça a importância deste alicerce em minha vida acalentada pelas mãos de minha mãe e assegurada pelo suor e pela labuta de meu pai. É este guerreiro, de mãos ásperas e de rosto muitas vezes severo, que dia após dia deposita em minha casa a segurança e a certeza de um futuro estável. É este guerreiro que me mostra incansavelmente a maneira para que eu mude meu futuro, fazendo meu próprio caminho através das estradas do bem. Este homem, que é referência para a minha vida, muitas vezes não consegue expressar seus sentimentos. Eu sei que isso é difícil, porém, nós temos em nossos olhos a sinceridade de nossa alma, e quando ele me olha, não consegue esconder o brilho da esperança, não por eu ter um título, mas por apresentar tudo aquilo que ele já foi, além de tudo que ele poderia ter sido. Meu pai quer o melhor para mim, a melhor escola, a melhor faculdade, a melhor vida. Se isso dependesse unicamente dele, meu futuro estaria garantido, desde o momento de meu nascimento. Mas não é isso que acontece. A vida é dura, a luta do dia a dia é cada vez mais difícil. Porém, meu pai, trazendo sempre mais um dia em minha vida e menos um na sua. Pai, é difícil reconhecer tudo que você já fez por mim, desde o pão molhado, o carro no fim de semana, até meu futuro assegurado em seus sonhos. Pai, muitas vezes te olho, querendo dizer algo, porém minhas palavras travam em minha garganta, mostrando minha imperfeição em te dizer o quanto você faz parte da minha vida, o quanto eu te devo em tempo, em esforços, em sorrisos, em abraços, nas vezes que discutimos, nas vezes que nos resignamos, no silêncio de nossa ignorância, jogamos fora uma oportunidade de nos aproximarmos, de estreitarmos nossa amizade, de nos mostrarmos um para o outro como verdadeiros amigos. A perfeição desses pequenos atos, Pai, nos distancia. Que da mesma forma que o novo chega para você, ele também chega. A lembrança viva da mais importante que um filho pode demonstrar. Neste momento, de tudo que acontece em nossas vidas, reflete o mesmo olhar e simboliza que um simples escravo pode expressar para um filho, que une os laços de um pai com o filho. Nessa homenagem, Pai, eu queria demonstrar do que eu tenho feito para você. Eu sei que tudo que faço para você não é digno de ser um filho sincero. Das minhas palavras, dos meus atos de agir, de tudo que acontece comigo, eu queria te pedir perdão. E é nessa crença que eu reafirmo, o amor filial. Um simples gesto, um pequeno gesto, eu sei que é muito difícil, mas um simples pequeno gesto é poucas palavras que um filho pode demonstrar. Mas são nessas poucas palavras que o amor que eu sinto pro Senhor jamais sairá da minha vida.
essas últimas palavras não foram ditas em vão. Eu reafirmo essa crença no amor filial, dizendo: Pai, eu te amo. Ao par, aqui todos os oficiais formem a pirâmide. Convido a todos os demolês do capítulo União de Biá a ficarem de pé. Convido a todos os pais que tenham filhos demolês presentes que fiquem de pé. Peço agora aos irmãos, inclusive aos do Oriente, que entregue a rosa aos seus respectivos pais e depois retornem a seus lugares. Peço a cada oficial dessa pirâmide para entregar, que nos dá um exemplo e ensinar a nossa homenagem. Peço a todos os oficiais que ocupem seus postos. Irmãos, alguns de nossos membros atingiram os anos de maioridade e agora deixam de ser menos ativos de nossa ordem. É justo que devamos dar a devida consideração a esse fato e dar-lhes um adeus formal e fraternal, como demolês ativos. Todos que estejam qualificados, favor levantarem-se. Irmão das cerimônias, você conduzirá os irmãos para o oeste.
Meus irmãos, tendo vocês atingindo a idade de 21 anos, torna-se nosso dever solene dar-lhes a Deus como membros ativos da ordem de Morei. E é nosso privilégio dar-lhes nossos parabéns por terem atravessado o limiar que leva a uma vida mais completa como homens. Os anos colocaram uma barreira entre vocês e os membros ativos de nossa ordem. Eles poderão alargar aquela linha numa brecha, e a brecha num abismo, o abismo num grande golfo. Porém, através deles, todo o seu zelo por Demolei, a memória de sua condição de membro ativo e seu contínuo interesse em seu bem-estar, construirá uma ponte que cobrirá o abismo mais largo e profundo. Que os anos possam esculpir. Só vocês mesmo poderão destruir aquele meio sagrado de comunicação, e nós acreditamos e rezamos para que vocês mantenham o seu entusiasmo por nossa ordem, através da vida mais ampla na qual vocês agora ingressarão. O mundo antigo não continha nenhuma honra cívica mais elevada do que a cidadania romana. Quando o jovem romano atingia sua maioridade, ele deixava de lado a túnica pela toga de homem, o emblema de nossas dignidades da vida, os deveres e as responsabilidades a vocês é chegada a honra mais nobre de nosso país, a honra de ser um cidadão. Vocês simplesmente deixaram de lado o traje da juventude pela toga da cidadania. Através do limiar da virilidade, vocês passarão como se fosse um breve, porém formidável momento. É para lhes dar o adeus na porta dessa maior vida, para lhes desejar que Deus os abençoe no novo caminho que acabam de iniciar. Insistir que mantenham seu amor por nossa ordem, e para lhes dar as boas-vindas nas suas frequentes visitas ao capítulo, em volta das quais tantas recordações felizes são constatadas, que nós lhe chamamos novamente para o oeste, símbolo da juventude que deixarão. Já não é mais certo para nós chamar-lhes a atenção, instruir ou dirigir. Podemos apenas lembrar e solicitar, portanto, lhes peço para deixar-lhes conduzir ao sul, simbólico do meio-dia da vida e dos anos de adulto que você atingiu. Agora você atingir. Não cabe a mim, como cumprir esse cargo, que é o exemplo dos anos religiosos da vida, e citar sua lealdade contínua aos iniciativos. Estão destinadas a serem adequadas para dentro. Estão destinadas a serem adequadas à juventude para cidadãos úteis e honrados. Eu poderei, entretanto, sugerir com dignidade que não existe nenhuma linha invisível na qual estejam justificados a desprezar as lições que lhes foram ensinadas no capítulo. As virtudes que adoram a juventude honram o homem ainda mais. O verdadeiro espírito de Demolei torna um homem ou um menino leal e amado por seus pais enquanto vive, e leal e amada a sua memória quando já faleceu. Ele terá veneração pelas coisas sagradas e introduzirá na sua mentalidade de homem as coisas essenciais de sua fé religiosa. Ele amará a bandeira de seu país e erguerá bem alto, acima de todas as outras bandeiras da terra, lutando por ela, se necessário for, defendendo sua honra na batalha ou nos campos da boa cidadania, onde as vitórias da paz são conquistadas. E ele será leal ao largo círculo de suas amizades. Ele será fiel a todas as múltiplas responsabilidades e as novas promessas que assumir.
será cortês e afável e ponderado, porque a coroa da maturidade não contém nenhuma joia que possa substituir a verdadeira beleza. Os passos de saudação, o sinal de boas-vindas, o brinde de fraternidade serão gestos instintivos de sua vida. E em seu coração repousará a reverência pela fidelidade heróica do grande exemplo de nossa ordem. Vocês saberão melhor do que ninguém se, como demoleis, as suas conquistas estiveram à altura de nossa promessa, de sua promessa, saberão onde e por que deixaram de conseguir os seus ideais, conforme a humanidade falível às vezes fracassa, mas eu tenho certeza de afirmar aos olhos de seus irmãos que vocês têm sido demoleis leais, dignos de usar a coroa da juventude, que agora trocarão pela coroa da maioridade. Nós nos alegramos se tivermos ajudado a preparar seu espírito para as solenes tarefas que agora terão de cumprir. Estamos felizes com a esperança de que o companheirismo da ordem lhes fortaleceu nas horas de fraqueza, lhes alegrou nos momentos de solidão e talvez lhe tenha salvo nos momentos de tentação. Conforme o mestre conselheiro sugeriu, seria muito presunçoso de nossa parte lembrar-lhes agora as promessas que fizeram no passado. Não perguntamos a nenhum de vocês agora. O futuro está em suas próprias mãos. Nós só podemos lhe acompanhar até o limiar, o qual nós mesmos em breve alcançaremos. Só podemos lembrar-nos que o prometi acompanhe nossos irmãos para o oeste. Meus irmãos, o emblema da véspera da vida, vocês ouvirão apontar muitas vezes a grande verdade. Os jovens mais sábios são aqueles que cuidam bem do final da viagem, assim como do início. Chegaram ao apogeu dos anos que indicam para trás, mostrando o que fizeram, e para a frente, mostrando o que resta fazer. Metade de seus anos estão atrás e metade adiante. Nós só podemos repetir a esperança de que, quando chegarem novamente as maravilhosas oportunidades e as tarefas douradas da tarde, que estão agora diante de vocês. Entre essas oportunidades está o feliz privilégio de saber que as portas não se fecharão, que serão visitas bem-vindas. Irmão mestre cerimônia, faça nossos irmãos ficarem de frente para o altar. E agora, meus irmãos, essa cerimônia chega ao fim. De agora em diante, vocês não poderemos mais saudar-lhes como demoleis ativos, apesar das ligações que se formaram, só poderem ser cortadas pela morte. Nós apresentamos novamente um caloroso convite para visitarem seu capítulo quanto mais vezes possível. Irmão mestre cerimônias, proporcione a nossos irmãos a troca, a vestimenta do paletó.
dos trabalhos, a irmã Fernanda, Honorável Rainha do Betel, Ação e Virtude de Araxá, número 16. Colocar a florinha. São os presentes, irmãos, irmãs e convidados. É com muita honra que nosso Betel Ação e Virtude de Araxá, número 16, do estado de Minas Gerais, estamos aqui hoje para presenciarmos essa belíssima cerimônia de iniciação. Sentimos-nos honrada com esse convite, porque assim estaremos também divulgando para vocês um pouco do trabalho de nosso Betel, que há pouco mais de um ano foi instalado e vem participando e prestigiando a grande família maçônica. Somos chamadas filhas de Jó, porque seguimos os princípios de um homem que, com sua humildade, paciência e fé, passou por várias provações, mas nunca deixou de amar e obedecer a Deus, obtendo assim recompensas pelos seus atos. Suas filhas eram consideradas as mais belas, formosas e justas do deserto da Arábia. Tentamos sempre seguir os ensinamentos que Jó passou para suas filhas, agindo de modo correto, tentando cultivar a herança que nos foi passada através dessa emocionante cerimônia que, com muito orgulho, presenciamos, vimos o esforço e a boa vontade de cada um de vocês para executá-la perfeitamente. Temos a certeza que os ensinamentos aqui passados ficarão guardados em nossos corações e mentes, pois, acima de tudo, nos farão crescer e ver o mundo de uma maneira mais grandiosa. Sairemos daqui hoje com mais um objetivo alcançado e com a esperança de que nossos laços de amizades iniciados aqui perpetuem-se. Esperamos que vocês se esforcem dia a dia para levarem o nome do capítulo o qual pertence. Na oportunidade, gostaria de pedir desculpas pelo nosso atraso, porque infelizmente houve um imprevisto com o carro que a gente vinha, então a gente atrasou um pouquinho. E também na oportunidade, gostaria de convidar a todos os presentes pela cerimônia de iniciação, que será realizada dia 8, lá em Araxá. A gente conta com a presença do capítulo e dos tios do capítulo. Será realizado na loja Ação e Silêncio, às 3 horas da tarde, a cerimônia para os tios, e às 7h30, a cerimônia aberta a todos os convidados. Dia 9. Soldados cristãos marchando para a guerra com a cruz de Cristo indo na frente. Cristo, maior mestre, lidera contra o inimigo.
Meus irmãos, tios, amigos e convidados, se desejarem tratar de assuntos relativos aos atos que acabamos de celebrar, a palavra será concedida no sul. Conselheiro, tios, tias, irmãos, irmãs, amigos e convidados. Eu venho em nome do capítulo Araxá, dar os parabéns ao capítulo União de Biá pela bela cerimônia apresentada e os trabalhos realizados durante a cerimônia de iniciação que foi feita na parte da tarde para a gente aí. Agora, eu gostaria pessoalmente de parabenizar também um exemplo que a gente tem no capítulo União de Biá, que o pessoal acho que deveria dar muito valor, é o irmão Fernando Querçu, que desde Araxá, vários anos atrás, que ele vem trabalhando pela Ordem de Demolei, se afastou um pouco em virtude de estudo, estava fazendo faculdade, e depois, quando retornou, quando concluiu o curso e voltou à sua cidade, a gente vê que não se desinteressou pela Ordem de Demolei e continua trabalhando no capítulo, inclusive realizando cerimônias especiais. Então, gostaria que o pessoal desse muito valor nesse tipo de coisa, porque dedicando as atividades da Ordem de Demolei. E também dizer que eu fico muito feliz por ver o capítulo União de Biá estar trabalhando dessa forma. Eu que tive a oportunidade e a honra de acompanhar todo o trabalho de instalação, desde os primeiros membros que foram iniciados daqui de Biá, lá em Araxá, tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho e, assim, a gente fica muito feliz de ver que esse trabalho que a gente desenvolveu e procurou, alcançar objetivos, a gente vê que esse trabalho foi valorizado e tem dado continuidade aqui em Biá. Gostaria muito de agradecer aos irmãos de Biá por ter dado valor ao trabalho que a gente fez, porque muitos aqui sabem, que são membros fundadores do capítulo, sabem que não foi fácil, foi muito difícil. A gente vinha aqui quase todo final de semana para fazer sindicância e várias outras coisas. Então a gente fica muito feliz de ver que esse trabalho que a gente teve foi valorizado e tem se dado continuidade aqui em Biá. Fico muito agradecido e, mais uma vez, meus parabéns aos oficiais e todos os membros do capítulo de Biá. Muito obrigado. Com a palavra, irmão Saulo. Demais convidados. Também, em nome do capítulo de Araxá, eu venho agradecer aos irmãos do capítulo de Biá e aos tios que se fizeram presente em nossas cerimônias e a nossa jornada ritualística que se realizou no final de semana retrasado, né? Venho agradecer a presença de todos. E deixar o convite também a todos os convidados e irmãos, às irmãs que estão aqui e aos tios de Biá para se... Primeiro conselheiro, irmãos, irmãs, todas as autoridades maçônicas e convidados. Quero agradecer a todos, os irmãos de Araxá, por virem na nossa cerimônia de iniciação hoje, pela força que nos deram. Também passar uma mensagem para os pais dos recém-iniciados, que vocês não irão se arrepender. Tem pouco tempo que eu fui iniciado, tem 2 anos, e eu já aprendi muita coisa. E esse é o caminho que eles devem seguir mesmo. A Ordem de Demolei, eu não digo que irão fazer da vida deles mais parte, irão ajudar em muita coisa. Eu agradeço a presença de todos, os convidados, as irmãs do Líder de Jó, quanto mais é só, mais nada no sul. Com a palavra, irmão Flávio. Irmão, mestre conselheiro, primeiro conselheiro, segundo, tios, irmãs, irmãos e convidados. Primeiramente, eu queria
dar as boas-vindas aos nossos novos irmãos e aos nossos novos tios. Em segundo lugar, eu queria dizer para todos os que estão aqui a respeito da nossa cerimônia que acabou de acontecer. Para os demolês que têm sua mãe e para os demolês que sua mãe já foi para outro mundo, que os que têm ela guardem no coração e que segurem de todo jeito, dê muito carinho para ela, que é o que mais precisamos. E eu queria dizer ao nosso irmão Leonardo, que a mãe dele que a mãe dele foi para todo mundo, mas que ela ainda está dentro do coração dele. Parabenizar também todo o capítulo pela brilhante cerimônia. Com a palavra, irmão Mike. Irmão mestre conselheiro, irmão primeiro, segundo conselheiro, irmãs, tios, autoridades maçônicas, madrinhas e demais irmãos. Eu queria aqui, primeiramente, parabenizar o irmão João Paulo pela belíssima gestão, pela cerimônia pública, juntamente com o irmão Michael e o irmão Tiago. Queria parabenizar eles, belíssima gestão. Parabenizar também o irmão Juliano e o irmão Gustavo. Vestiram o paletó aí, dando parabéns, estão batalhando aí, eu sei que vão continuar nessa batalha com a gente, mesmo não sendo demolês ativos ainda, vão continuar nessa batalha com a gente. Levar esse capítulo para frente. Queria dizer aqui, agradecer também a presença das irmãs, das filhas de Jó, dos irmãos de Araxá. E queria dizer para os candidatos que vocês sigam as 7 virtudes cardeais, vocês aprenderam, vão aprender, com certeza vocês vão conseguir. E rapidamente estarão pegando cargos, ocupando cargos e melhorando nosso capítulo. Mas é só. Obrigado. Segundo conselheiro apresentadores, tios, tias, irmãs, filhas de Jó, irmãos, demais convidados, sintam-se todos cumprimentados. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o irmão João Paulo, o irmão Maico e o irmão Tiago Santana pela sua brilhante gestão agora na Ordem de Demolei. Um bom trabalho. Queria parabenizar em especial a você, irmão João Paulo, que na minha gestão me ajudou bastante e que agora fez me merecer, porque você é um grande demolei que merece todo o apreço por todos nós. Quero parabenizar o irmão Fernando e o irmão Juliano, que se tornaram sênior, aliás, o irmão Juliano e o irmão Gustavo, que se tornaram sêniors hoje.
e dizer para eles que eles não deixem de visitar o capítulo. Tenho certeza que não vão deixar, que a gente precisa muito deles. Quero parabenizar a todo o quadro de oficiais do capítulo União de Biá por essa cerimônia, desde a fechada como a aberta também. Eu sei que hoje o calor foi muito grande na fechada, mas todo mundo se empenhou bastante para poder realizar uma grande cerimônia, e tanto como na aberta também. É muito difícil, mas todo mundo se unindo, conseguimos fazer uma boa iniciação. Quero parabenizar as nossas madrinhas que foram empossadas hoje, dizer para elas que elas possam nos ajudar com todo o coração, que a gente também vai ajudar elas, então que elas possam nos ajudar bastante nessa caminhada. Quero parabenizar aos irmãos recém-iniciados, que eles possam seguir tão brilhantemente essas 7 virtudes cardeais de Demolei, que possam praticar todos os atos lá dentro do capítulo, tanto fora como dentro do capítulo, e que possam, junto com a gente, ter uma troca muito grande de conhecimentos e poderem se lapidar cada vez mais, porque vocês estão sendo preparados para se tornarem líderes no futuro. E quem entra na ordem de Demolei não se arrepende, porque lá dentro a gente ensina somente a caminhar pelas estradas do bem. Quero também agradecer a presença de nossas irmãs filhas de Jó, ao capítulo Araxá, número 200, e que sempre que for possível, a gente vai estar presente lá. O demais é só que eu tinha, mas só nele. Dou a palavra ao irmão Christian Gilberto, sênior Demolei do capítulo Araxá, número 200. Irmão mestre conselheiro, irmão primeiro conselheiro, segundo conselheiro, irmã Rainha Fernanda, Betel Filho de Jó, as irmãs, tios, convidados. Gostaria primeiramente de parabenizar o capítulo União de Biá, como já foi feito, mas eu não poderia deixar de fazer, porque igual o irmão Luiz disse, quando foi instalado, eu estava aqui, vi bastante demoleiros que estão aqui hoje trabalhando, dando duro até hoje. Quero dar uma mensagem, igual eu disse quando eu fui levado à Sene, pedir aos irmãos sênios que façam a mesma coisa, que não deixem que os demoleiros fiquem livres deles, que trabalhem cada vez mais, que se empenhem cada vez mais, porque nós sênios temos a obrigação de dar o exemplo e de lutar para que a ordem Demolei nunca enfraqueça e acabe. Tio Jair, nossos irmãos maçons, as tias do Conselho Consultivo, as queridas tias madrinhas, as filhas de Jó, as nossas filhas, né? As sobrinhas e sobrinhos demoleis. Eu vou pedir licença para o nome rápido, né? Não gastar muito tempo. Então, as filhas de Jó, elas começaram em 1920, foi fundada por Ethel Mick, né? Nos Estados Unidos, né? O lema da Ordem Internacional das Filhas de Jó é: a virtude é uma qualidade que engrandece e a torna mulher. Né? Então vocês notaram que elas usam um parâmetro especial. Né? Elas têm umas joias fixas que são paramento do Betel, que é usado em cima do altar da rainha e das princesas. Uma é a cornucópia da fartura, os lírios do campo, do lado direito, e no centro uma Bíblia. Essas são as três, vamos dizer, joias fixas que a gente fala, né? Das filhas de Jó. Vocês notaram também que as filhas de Jó é uma associação co-maçônica. Elas têm tudo de maçonaria e fazem parte também da ordem, não é? E elas elas para se tornarem filhas de Jó, elas têm que passar por uma iniciação, fazendo um juramento. Então a iniciação que elas têm é idêntica a todas as ordens iniciáticas. Elas deixam a vida profana, que a gente diz. Filhas de Jó, nossas sobrinhas, as madrinhas, aos sobrinhos demoleis, os visitantes. Hoje é um dia de muita alegria, de muita satisfação para nós, em poder estar aqui hoje, fazendo presença nessa magnífica iniciação.
parabenizar os pais por nos ter confiado no capítulo Demolei, porque essa entidade é uma entidade muito bonita, onde todos presenciou a grandeza do Demolei. Quinto capítulo, União de Biá. Mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro, autoridades de Demolês, honorável rainha do Betel de Araxá, autoridades das Filhas de Jó, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que nós contamos com vocês na luta do dia a dia, na hora do Demolei. Nós ajudamos a trazer o Demolei para cá. Quando eu digo nós, eu não digo eu não, eu digo os maçons de Biá. Muito se fala a respeito de maçonaria e às vezes se fala muita bobagem. Esse é o trabalho, um dos trabalhos que a maçonaria faz no mundo. Isso daqui não é privilégio de Biá, não. A Ordem Demolei, a maçonaria, né? As Filhas de Jó, isso está no mundo inteiro. O que aconteceu aqui é idêntico nos Estados Unidos, sem tirar nem pôr nada em outros lugares do mundo. A Ordem Demolei, para quem não sabe, é a maior instituição de jovens do mundo na atualidade. No Brasil, nós somos mais de 35 jovens iniciados na Ordem Demolei. Eu acho que a comunidade de Biá precisa de ajudar, apoiar esse trabalho que a maçonaria faz. Lutamos muito para trazer a Ordem Demolei para Ibiá e nós, às vezes, não contamos com o apoio necessário da comunidade de Ibiá. Então, eu quero conclamar a todos vocês que nos ajudem a levar esse trabalho ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu amigo. Que vocês possam, quando está acontecendo novas iniciações, que vocês possam estar indicando novos jovens para assumirem os lugares desses daqui. Tenho certeza que a Ordem Demolei, com as Filhas de Jó, tem uma rotatividade muito grande. A cada ano, saem muitos jovens desses que vão para fora estudar. E nós, então, estamos esvaziando os nossos capítulos. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer a presença de todos vocês, das Filhas de Jó, é a primeira vez que elas se apresentam aqui em Biá. É um trabalho lindo que vocês estão fazendo, maravilhoso. Parabenizo, né, o pessoal que levou as Filhas de Jó para Araxá, as tias que estão aqui hoje presentes, trabalhando, dedicando o seu tempo a essas jovens. Tá certo? Tenho certeza que vocês terão bastante sucesso, né? Nós estamos aqui na labuta com os jovens também de Biá. Eu agradeço mais uma vez o capítulo de Araxá, que nos deu a oportunidade de conhecer a Ordem Demolei e veio aqui instalar o capítulo aqui. É por isso que... Irmão segundo conselheiro, irmã Fernanda, honorável rainha, tio Fabiano, a pessoa em que eu cumprimento todas as demais autoridades maçônicas e Demoleis, tio Jair Goulart, presidente do Conselho Constitutivo de Araxá, irmãs Filhas de Jó, irmãos Demoleis e recém-iniciados. Vou ser bem breve em minhas considerações. Mais uma vez a ajuda aqui, contando com a ajuda do tio Fabiano. Eu peço ao irmão primeiro conselheiro e segundo conselheiro que postem ao altar, rapidamente. Gelo, as nossas irmãs Filhas de Jó,
sentissem um pouco homenageadas com a simples oferenda, uma simples homenagem. Gostaria de falar às nossas madrinhas que o capítulo União de Biá precisa do apoio de todas as madrinhas em tudo que vocês possam nos ajudar. Sejam com palavras de carinho, nos momentos de tristeza e dificuldades, que nós temos certeza, como se nós passamos nessa gestão agora, eu queria dar os parabéns ao irmão primeiro conselheiro, Maicon, irmão segundo conselheiro, aos demais oficiais deste capítulo, que nessa gestão a gente passou por muitas turbulências. Aos tios, fica o nosso agradecimento, sempre nos apoiando, nos amparando quando era preciso. O capítulo União de Biá se sente muito satisfeito com todos os presentes que estão, com as irmãs Filhas de Jorge, os irmãos de Moreira de Araxá, com os demais convidados. Nós, União de Biá, que sempre que tenham aqui uma segunda casa de todos vocês, e nós estaremos aqui sempre de braços abertos, portas abertas. É o que eu continha, e queria falar aos irmãos recenteados que agarrem essas oportunidades que vocês estão recebendo e não deixem passar. Passos que vocês podem dar quando jovens. Isso vai ajudar a formar os caráteres de vocês. Irmão capelão apresentador, guie-nos em oração. Ajoelhar-se-ão sobre o joelho esquerdo, todos os demais permanecerão de pé. Pai nosso que estás nos céus, derramai sobre nós, em todos os momentos de nossas vidas, vossas bênçãos, inspirai-nos em todos os elevados propósitos que aqui nos forem designados. Abençoai todos aqueles que se dedicam à causa da virtude, de uma vida pura e honrada, honrando o seu santo e sagrado nome. Abençoai a causa por nós jovens abraçados, e que nossa ordem seja sempre um poder para o bem de nossa comunidade e de nossa pátria. Abençoai todas as mulheres e nossas mães em especial, dando-lhes a alegria de ter como filhos dignos e valorosos cidadãos de nossa amada pátria. Amém. Chamas simbólicas de nossas virtudes, na certeza que estarão eternamente acesas em nossos corações. Feche a Bíblia Sagrada e retire os livros escolares.
declaro os trabalhos de apresentação da Ordem de Molay encerrados. Neste momento, os oficiais vão se retirar. Que Deus te abençoe, mãe. Que Deus te abençoe, pai. Que Deus te abençoe a causa da Ordem de Molay. Amém. Foi em virtude da chave 16, juntamente. Convido a se retirar das salas de cerimônias as irmãs filhas de Jó, do Betel Ação e Virtude do 16 de Araxá. Convido a se retirar das salas de cerimônias o irmão Cristo, Senhor de Molay, do capítulo da chave 1200 da Ordem de Molay. Convido a se retirar das salas de cerimônias os demonizativos, o capítulo da chave 1200 da Ordem de Molay.